Qual é? Bora falar de métricas e observabilidade? Cara, se você assistiu a última aula sobre arquitetura de software, você já percebeu que o debate ele só começa falando do padrão da arquitetura da sua aplicação. Tem muito mais coisa que você precisa garantir para conseguir ter uma aplicação resiliente, robusta, estável e escalável. O padrão sozinho não vai ser capaz de resolver os gargalos da sua aplicação. Mas antes de eu te ensinar como você pode otimizar qualquer coisa, eu preciso te perguntar: o que você quer otimizar e por que você quer otimizar? Então vamos lá, por que é importante falar de métricas e observabilidade? Imagina que um cliente seu chega para você agora e fala: cara, a aplicação tá muito lenta. Você sabe onde está lento? É uma funcionalidade específica, é uma tela específica que tá lenta? Será que tem a ver com o banco de dados? Será que é uma API externa que você está utilizando? Se você não sabe responder isso, não tem por que você sair otimizando as coisas. Além do mais, se você for fazer alguma otimização do seu sistema, como é que você mede que essa otimização foi um sucesso? Você vai melhorar de quanto para quanto? Se você não saberia responder essas perguntas, essa aula é para você. Qual é? Eu sou o Caio, engenheiro de back-end sênior na Hut Games aqui em Londres, na Inglaterra. No Brasil, trabalhei em startups early stage e unicórnio, e nos meus vídeos eu compartilho o conhecimento que eu adquiri trabalhando nessas empresas ao longo dos anos, sempre back-end. Se isso te interessa, curte o vídeo, se inscreva no canal para receber atualizações, segue nas redes sociais e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, o que é observabilidade e monitoramento de forma simples? Observabilidade é a capacidade de entender o que está acontecendo dentro de um sistema olhando para ele de fora. Vamos pegar um carro como exemplo. Imagina que você consegue ver o carro rodando, mas você não precisa abrir o motor dele para descobrir o que está de errado. É tipo aqueles mecânicos que ouvem um barulhinho e falam: isso aí é capacitor. No final, esse cara precisa observar vários sinais que o carro está dando para entender o que está errado. Isso é observabilidade. No caso de software, isso é especialmente importante porque o sistema rodando em produção é diferente do sistema rodando na sua máquina. E você vai ter que entender o que está acontecendo para 1% da sua base de usuários sem debugar. E aí você, sem ferramentas de observabilidade, vai falar o quê? Mas na minha máquina funciona. Monitoramento é o ato de acompanhar que seu sistema está rodando bem. E mais, ser alertado caso algo esteja fora do comum. Exemplo, no carro ainda. No painel, você consegue ver várias informações da velocidade pelo velocímetro, da temperatura do carro, nível de combustão. Se algo sair fora do esperado, você vai ser alertado sobre aquilo. Sabe aquela luzinha que aparece no painel do carro e você fala: putz, tem alguma coisa errada? De forma resumida, os 3 pilares da observabilidade são logs, métricas e traces. Mas calma que a gente vai falar sobre eles individualmente. Os logs são registros detalhados de eventos. Eu tenho certeza que você está familiarizado com os logs porque é a primeira ferramenta de debug que a gente aprende. Sair printando um monte de coisa na tela. Ajuda, não ajuda? O que talvez não seja tão óbvio sobre os logs para você é o conjunto de boas práticas que a gente precisa assumir para que os logs sejam úteis para a gente num sistema produtivo, e especialmente os de alta escala. Por exemplo, erro ao buscar produto 1 no banco de dados. Esse log faz muito sentido para você na sua máquina local. Você está tentando executar alguma operação, provavelmente essa operação precisa de uma busca no banco de dados e esse banco de dados te retorna um não encontrado. Agora, se tem 1 milhão de pessoas utilizando a sua aplicação, esse log não ajuda em nada, pelo menos não sozinho. Você olha um log desse em produção, imediatamente você pensa: isso aconteceu com que usuário? Isso aconteceu que horas? Ao mesmo tempo, se você adiciona um log para cada chamada de função, vai ficar muito difícil acompanhar o que está acontecendo, porque vai ter uma enxurrada de logs para você. Dito isso, um bom log precisa de algumas coisas. Primeira, nível. Os mais comuns são debug, info, warn, error. Esses são os universais, e eles já deveriam ser o suficiente para você saber onde usar qual em qual circunstância. Até porque a tua aplicação tem que ter, de alguma forma, o poder de controlar quais logs estão habilitados em produção, qual nível. Então você pode habilitar, por exemplo, que só os logs de erro vão ser reportados, ou só de warn para cima. Geralmente a gente faz de um determinado nível para cima. Se você está debugando sua aplicação localmente, por exemplo, os logs de debug deveriam estar habilitados, porque provavelmente você está debugando alguma coisa. Em produção, esse tipo de log seria muito barulhento, então provavelmente você só iria querer ter warn e error
e talvez, dependendo do contexto, os de informação habilitados. Se para cada requisição de listar produtos você tiver 5 logs sendo reportados numa aplicação que tem 1 milhão de usuários ativos diariamente, olha quantos logs você vai ter ao final de cada dia e ao final de um mês. Então isso começa a impactar custo de armazenamento e também na dificuldade de enxergar o que aconteceu no seu sistema no passado. Logs estruturados com informação. Os logs têm que possuir informação que auxilie no entendimento do contexto em que eles foram reportados. Trazendo o exemplo anterior, eu vou buscar produto no banco de dados. A gente poderia adicionar um timestamp para saber quando isso aconteceu, por exemplo. Relacionando esse log com o tempo dele e outros logs da aplicação, talvez você descubra que o banco de dados estava indisponível nesse momento. Talvez o erro nem esteja na lógica da aplicação. Além disso, se isso aconteceu como parte de uma requisição HTTP, provavelmente foi disparado por um usuário. Por que a gente também não adiciona o ID do usuário nesse log? E o mesmo usuário vai ter disparado várias requisições. Por que a gente não atribui um ID para cada requisição? Com essas informações extras, por exemplo, você consegue saber que aquele usuário estava fazendo diversas requisições, uma das requisições falhou em determinado momento, e aí você começa a cruzar essas informações. Um exemplo do mesmo log de uma forma estruturada e muito mais útil para ser consumido em produção é esse aqui. Mas de forma prática, você não precisa implementar isso tudo sozinho. Toda linguagem, independente da que você utiliza, vai ter uma biblioteca de logs já muito famosa. Se você procurar no Google, vai ter umas 3 opções. E não tem muito segredo. Lê a documentação e começa a implementar ali. Na maior parte das vezes, é só você substituir o sprint ou o console.log pela chamada da função dessa biblioteca e tá tudo certo, depois de um setupzinho mínimo, tá? Vamos falar de métrica, então. Agora sim, a gente vai falar de uma coisa não tão óbvia. Tem muito dev, muito experiente por aí, que não está familiarizado com métricas e não está acostumado a trabalhar com métricas. Muitas vezes, acabam utilizando as métricas mais básicas direto do provedor de nuvem ou do banco de dados, mas não entende muito bem o poder completo por trás das métricas e das métricas personalizadas, principalmente. Métricas são os números que você mede ao longo do tempo para saber como que seu sistema está se comportando. E as métricas geralmente existem como resposta para alguma pergunta que você sabe que você vai ter. Por exemplo, quantos erros 500 a aplicação teve nos últimos 5 minutos? E isso representa quantos por cento do total de requisições que a sua aplicação teve? Antes de eu te ajudar a entender como que seria implementado no código de uma forma bem prática, deixa eu explicar um pouquinho os diferentes tipos de métricas, isso é importante. Tem 3 tipos principais que você precisa saber. Contadores são o tipo de métrica mais simples, basicamente contam valores. Exemplo, número total de requisições. Para cada requisição que passa pelo seu sistema, esse número soma mais 1. É simples, mas existe algum cuidado, tá? Porque esse número só sobe. O segundo são os medidores. Os medidores medem um número que sobe e desce. Exemplo, uso de memória da sua aplicação. Esse número não vai contando e crescendo para sempre ou descendo. Esse número é, naquele determinado momento, um valor específico. Então você reporta uma métrica medidora, por exemplo, falando que o uso de memória era X ou era Y. Uma forma legal de entender isso, por exemplo, seria reportar a cada X segundos qual que é o uso de memória da sua aplicação naquele momento. E aí quando você olha um gráfico ao longo do tempo, ao longo, sei lá, 1 hora, você consegue saber como é que tá o uso médio de memória da sua aplicação, percebe? É um pouquinho mais complicado porque geralmente exige uma rotina de reporte ali, para garantir que a métrica vai sendo reportada constantemente. E a terceira, histogramas. Essa é a mais complicadinha de todas. Os histogramas mostram a distribuição estatística dos valores. Por exemplo, latência da aplicação. Você poderia calcular a média de latência, mas essa informação não é muito útil, né? Os valores acabam variando absurdamente por localidade, usuário. Talvez uma forma muito mais interessante de enxergar é como que essa latência está distribuída num conjunto de valores. É provavelmente a mais complicadinha de utilizar, mas não é tão difícil de reportar, porque a ferramenta que você vai utilizar para fazer a coleta das métricas provavelmente vai organizar isso para você já. Além disso, existem 2 coisas diferentes: a coleta das métricas e a análise das métricas. A coleta é a parte que você reporta as métricas, tornando aqueles valores disponíveis para serem utilizados, lá nos seus gráficos e dashboards.
A parte da análise é que você começa a brincar com esses valores e montar os seus gráficos efetivamente. Uma única métrica, por exemplo, pode gerar inúmeros gráficos, e você pode começar a cruzar métricas diferentes também. Além disso, as métricas geralmente são reportadas com informação extra. A gente chama de tags ou labels, dependendo da ferramenta. Um contador, por exemplo, pode ser reportado com uma tag de ambiente, para que você consiga dividir um dashboard de desenvolvimento e um dashboard de produção, por exemplo. A gente vai focar aqui mais na parte da coleta, porque é onde você de fato tem que fazer uma mudança no seu código-fonte. A parte da análise, ela depende muito mais da ferramenta que você está utilizando, seja um Grafana ou um Datadog. E aí você precisa aprender a utilizar essa ferramenta, que não é o foco dessa aula, tá? Voltando às nossas perguntas anteriores, então. Quantos erros 500 a aplicação teve nos últimos 5 minutos e em quanto isso representa o percentual total de requisições? Tem inúmeras formas de responder isso, tá? Mas uma forma muito simples de responder seria, por exemplo, para cada requisição que você recebe na sua aplicação, recebe e responde, você reporta uma métrica contendo como tag o status de resposta. Então o seu contador tem o número total de requisições e você consegue filtrar desse mesmo contador somente as requisições que tiveram status code 500. Por exemplo, aqui está um trechinho de como você implementaria isso em Node.js usando a biblioteca do Datadog, obviamente desconsiderando a parte do setup, que talvez seja a parte mais chatinha, para ser sincero. Vê como é simples? Fica à vontade para pausar o vídeo um pouquinho se você quiser analisar isso aqui com mais calma. Idealmente, você vai ter algum padrão no seu projeto que garante que toda requisição HTTP passa pelo reporte dessa métrica, para você evitar, obviamente, duplicação de código. Mas isso é um tema para outra aula. Depois que a parte da coleta está resolvida e as métricas estão sendo reportadas para algum lugar, basta você ir na sua ferramenta e começar a plotar os seus gráficos. No caso das nossas perguntas, por exemplo, só de plotar o gráfico com a métrica contadora e a divisão pelas tags de status code, você já consegue não só responder quantos erros 500 você teve, mas também quantos erros de outros tipos você teve, que talvez você nem estivesse pensando em medir. E para calcular o percentual dessas métricas, você vai usar a mesma variável 2 vezes, mas numa você vai filtrar um tipo de métrica, na outra você não filtra e faz a divisão de A e B, por exemplo. De novo, isso depende da ferramenta que você está utilizando e você vai ter que aprender a utilizar essa ferramenta. Um parêntese sobre métricas. Dentro desse mundo é muito comum você ver coisas como P99, P95. Eu não quero me alongar muito num tema de estatística, então eu vou direto para a parte que te interessa. Em resumo, os percentis são números que mostram até onde vai os X% das medições. Deixa eu dar um exemplo que vai ficar mais claro. Imagina que você tem uma lista de tempos de resposta. Se você organizasse esses valores em ordem crescente, quanto mais para o final da lista, pior seria o valor, certo? Ou seja, maior seria o tempo de resposta. O P99, por exemplo, vai te dar o pior valor possível dentro dos 99% dos valores, tirando os últimos. Ou seja, o P99 de tempos de resposta, por exemplo, diz que 99% das requisições estavam abaixo daquele valor. Se o P99 for 500 ms, por exemplo, você sabe que o pior valor possível dos 99% mais baixos foi 500 ms. E aí você se pergunta, cara, por que isso é importante? Em resumo, porque confiar em médias é muito complicado. Tem um motivo muito claro, os outliers. E numa aplicação de alta escala, os outliers se tornam cada vez mais comuns. Exemplo simples, você mede o tempo de resposta de 10 requisições. Dentro desses números, se você estivesse se baseando no valor da média para saber como é que está a performance da sua aplicação, você teria um valor que é metade do que o pior valor que 95% das requisições estão enfrentando. Percebe como isso te engana? Então, em resumo, o P95 é um valor bom para saber como é que está a experiência da maior parte dos seus usuários. E o P99 é para garantir até em casos extremos. Você aprendeu a reportar métricas, já se familiarizou com uma ferramenta, montou os seus dashboards, consegue acompanhar a saúde da aplicação, sabe como é que está mais ou menos nos horários de pico. Irado. Acabou? Vamos pro próximo? Antes da gente fechar, tem um tópico importantíssimo que você vai precisar para trabalhar bem com métricas, que são os alertas. Os alertas são muito importantes porque você provavelmente não passa o dia inteiro olhando para os seus dashboards, né? E aí os alertas entram para te notificar caso alguma coisa esteja errada na sua aplicação e você precise intervir manualmente.
Detalhe, você logicamente vai definir os alertas baseado nas expectativas de negócio. Um exemplo, se sua aplicação depende de um tempo de resposta curto, você poderia ter um alerta que é: notifique caso o P95 dos tempos de resposta esteja acima de 150 ms por mais de 5 minutos. E esse tempo é importante porque pode ser comum que esse tempo de resposta, por exemplo, tenha alguns picos. O problema seria ele ser mantido por mais de 5, 10 minutos, por exemplo, e aí depende do seu contexto, e significaria que você precisa fazer alguma coisa. Pode ser coisas muito simples, como por exemplo, reiniciar as máquinas. Ah, a taxa de erro, claro, é uma clássica, que é: me alerte caso o percentual de erros da aplicação esteja acima de 1% por mais do que alguns minutos. E aí esses alertas podem vir por e-mail, SMS, ping no Slack, qualquer coisa que ajude você ou seu time a intervir na sua aplicação. A ideia aqui é que você perceba que alguma coisa está dando errado, preferencialmente antes dos seus usuários. O objetivo, claro, é resolver o mais rápido possível, mas também depois entender por que o problema aconteceu para garantir que ele não aconteça de novo. Agora vamos falar sobre o terceiro pilar da observabilidade: traces. Talvez seja o menos conhecido para os engenheiros que estão começando, mas é uma das mais poderosas quando o seu sistema começa a escalar e crescer e você se pergunta coisas do tipo: cara, por onde que essa requisição tá passando que tá levando tanto tempo assim? Porque eu não consigo entender localmente, por exemplo. Enquanto os logs te mostram eventos e as métricas te mostram informações agregadas, os traces te mostram um breakdown de cada caminho que a sua requisição tomou. O que é interessante sobre Trace como ferramenta é você ter como uma carta na manga para situações em que você realmente não consegue ter o suficiente de informação para resolver um determinado problema só com métricas ou logs. Um trace é basicamente um rastro que uma requisição deixa enquanto passa por diversas partes do sistema. Cada trecho desse caminho é chamado de spam. Imagina que um usuário faz uma requisição simples para listar produtos de uma loja. Só que aí, no back-end, isso passa por validação do token de usuário, busca no banco de dados, requisição para uma API externa, um microserviço, por exemplo. Cada um desses passos pode ser um spam dentro de um trace completo dessa requisição. E aí cada spam tem um nome, um tempo de início e fim, informações adicionais, hierarquia, ele veio de onde, quem que é pai dele, por exemplo. Quando uma requisição específica está lenta, traçar o caminho dela acaba se tornando essencial para entender onde é que está o gargalo. Apesar de você saber que o tempo completo está muito longo, onde será que está mais longo? Será que é na requisição externa para um microserviço? Será que é na busca do banco de dados? Será que é na serialização? E acredite, às vezes tem coisas extremamente simples e inesperadas que estão trazendo o problema de performance que você está experienciando. Com o trace completo, você enxerga a requisição como um todo em formato de linha do tempo. Então você vê exatamente em qual momento você levou mais tempo ou menos tempo. Tá, mas Caio, isso deve ser impossível de implementar. Como é que eu implemento o trace? Cara, a boa notícia é que assim como as outras coisas que foram mencionadas aqui, você tem bibliotecas hoje que já te ajudam a implementar tudo isso de forma muito simples. Para traces, na verdade, é relativamente comum que você consiga habilitar eles sem nem mesmo ter que fazer uma intervenção no código. Se você já fez uma integração com uma ferramenta moderna de observabilidade, tipo um OpenTelemetry, um Datadog, um New Relic, muitas vezes é só questão de habilitar o tracing. Geralmente as alterações no código são muito mais para adicionar informação extra ao seu tracing ou customizar alguns traces que são mais cruciais para você do que qualquer outra coisa. Eu espero que essa aula tenha te dado um insumo suficiente para você perceber que dá para saber muito sobre a sua aplicação sem necessariamente ficar debugando o código. E além disso, que é primordial que você invista um certo tempo nessas ferramentas de observabilidade antes de sair otimizando qualquer coisa no código sem saber exatamente por que você está otimizando e o quanto você vai ganhar com essa otimização. Na próxima aula, quando a gente começar a falar de técnicas de otimização, vai ser muito interessante se você começar a enxergar essas coisas como números e metas, e não somente como tiros no escuro de vou otimizar isso aqui, vai que cola. A grande verdade é que o caminho de otimizar uma aplicação é infinito, nunca acaba a quantidade de coisas que você poderia otimizar. Sempre poderia funcionar melhor, mais rápido para mais pessoas no mundo, mas muitas vezes isso não é necessário. Quando você começa a fazer um planejamento de um sistema com números em mente, fica muito mais fácil organizar o seu trabalho de até onde você precisa ir, quais ferramentas você precisa utilizar. E é isso. Muito obrigado se você assistiu essa aula e até a próxima.